Amém. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Pode sentar. Irmãos, esta é a declaração clássica da Escritura, dizendo que fé, ela é uma certeza. É isso que você tem a respeito do Evangelho? Convicção plena, convicção, certeza, fatos. 3 palavras que definem uma questão incluída num único versículo para definir o que é fé. Somente o Espírito Santo poderia fazer isso. Só ele tem um conteúdo literário tão fantástico para fazer uma coisa dessa. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Só o Espírito Santo poderia produzir esse texto. Amém? Ninguém mais. Fantástico, inigualável. Então, certeza, convicção, fatos. Você tem certeza de que? Você só tem certeza, como Paulo diz em Romanos 10:17, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tiver conhecimento bíblico, você não tem fé. Amém? Porque ela é uma certeza. Certeza em quê? Convicção de quê? Dos fatos bíblicos. Amém? E esses fatos que não se veem, é o que eu te pergunto, não só não se veem, como não se viu. Tem várias coisas que a Escritura fala e que você não viu. Aliás, tudo que a Escritura fala, você não viu. Você crê em quê? Porém, Paulo diz assim: estejamos sempre prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Como é que você vai explicar? Você tem como explicar alguma coisa espiritual? Não se estuda essas coisas nas academias, nas faculdades. A Bíblia é a revelação para aqueles que alcançam fé. Quando você crê no que diz a Bíblia, isto é fé. Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você não viu isso? Essa história chegou até você. Você crê nisso? A que ponto? Ao ponto de dar a própria vida por esta história. Isto é fé. Uma fé inabalável. Ela é convicção, ela é certeza. De quê? De um fato. Que fato? Um fato que eu não vi. Porém, esta palavra ela é viva e eficaz. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dia a dia movendo estas páginas e tornando esta história viva. Quando lemos um livro qualquer, não sentimos o que sentimos quando lemos a Bíblia. Por isso é que a leitura, como diz Paulo em Romanos 10:17, nos gera a fé. Fé, como está escrito aqui, certeza, convicção. Então fé é o quê? Confiança. Quando você crê na Bíblia, você está confiando, não está? Em que você está confiando? Ou em quem você está confiando? Naquele que é o autor desta palavra. Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhecer é um certo grau de intimidade, conhece os que nele confiam. Você quer ser conhecido por Deus? Você tem que ter fé, confiança em Deus. Deus não é uma pilastra na qual você se encosta, mas Deus para você tem que ser muito mais do que uma simples pilastra na qual você se encosta. Deus não é um mundo sobre o qual você constrói alguma coisa, mas Jesus Cristo disse que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a... E o que é a rocha?
as suas palavras. É sobre isso que você tem que edificar. Sobre aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, a menos que haja uma revelação. Fé é tudo que Deus precisa para abalar a terra com a verdade. Fé é tudo que Deus procura no ser humano. Por quê? Fé só vem por conhecimento. Já está escrito que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Fé é convicção, é conhecimento, é entendimento, é intimidade com Deus. Só tem fé quem tem experiência com Deus. Quando você começa a ler a Bíblia e credibilizá-la, você começa a seguir os conselhos da Bíblia. E o conselho da Bíblia diz que você tem que examiná-la. O conselho da Bíblia diz que você tem que trancar o seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Quando você credibiliza a Bíblia e parte para estas regras, aí você vai adquirir aquilo que nós chamamos de experiência. E é isto que vai tornar a Bíblia uma palavra viva e eficaz na sua vida. A experiência. Lembra o que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir falar, e muitos crentes estão assim, distantes de Deus, estão conhecendo Deus de ouvir falar. Não, eu li na Bíblia, não, alguém pregou, eu estou conhecendo Deus, mas ele ainda não tem a experiência. Quando Jó teve essa experiência, aí ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, agora não tenho dúvida. Como é que eu vou negar aquilo que eu estou vendo? E este ver de Jó não é o ver que nós estamos naturalmente considerando dia após dia. Porém, a Bíblia diz que Deus falou com Jó. Houve uma manifestação. E é isso que você precisa para que a sua fé seja uma realidade. Fé sem conhecimento é fanatismo, não é fé. E aqui diz que ela é a esperança, porque diz a certeza de coisas que se esperam. Onde está a sua esperança e a minha esperança? O que esperamos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que eu esperava antes de conhecer Jesus Cristo? E o que eu espero agora que eu digo estar em Cristo, conhecer a Bíblia como palavra de Deus, ter o Espírito Santo de Deus? Como está a minha esperança? Antes eu buscava o quê? Antes nessa terra, antes de conhecer Jesus Cristo, eu buscava o que todo mundo busca, logicamente nesta terra, o que todo mundo busca são os bens da terra. Todo ser humano carnal que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, da água e do Espírito, ele busca os bens da terra, ele quer estar seguro em alguma coisa. Ele quer olhar para o seu cheque especial, para o seu cartão especial, ele quer olhar para os seus recursos bancários, para os seus patrimônios terrenos, e ele quer estar bem nisso. A fé dele, a confiança dele está nisto. Ele quer ser dono do seu próprio negócio. Mas quando nós viemos para Cristo Jesus, estas coisas se tornaram esterco. Porque Paulo diz, o que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo. Nós não queremos mais uma vida miserável como alguns irmãos estão levando, inúteis ao reino de Deus, mas encostam a sua barriga no balcão do seu comércio e acham que Deus os abençoou ricamente. Não! Deus nos tem abençoado ricamente quando passamos e a nossa presença faz o movimento. Aí sim, quando a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca faz diferença. Isto é que é bênção. Deus não nos chamou para ser dono de pedaço da terra. Deus nos chamou para ser herdeiro das coisas celestiais. Então, em que está a nossa fé e o que gera a nossa esperança? O que é fé? Certeza, convicção de fatos que eu nunca vi. Aqui, na Escritura, no Antigo Testamento, nós vamos ver a atitude de fé.
quando Deus falou com Josué para rodear qual cidade? Jericó. Aquilo foi uma atitude de fé. Você entende o que é uma atitude de fé? Lá em Lucas 5, do 4 ao 7, está escrito que o Senhor Jesus vira para Pedro e diz assim: Simão Pedro, lança-te ao mar, joga a tua rede. E Pedro falou o quê? Não, Senhor, olha, a noite inteira eu já pesquei, tem nada nesse mar aí, se tem alguma coisa, para mim não apareceu nada, passei a noite inteira pescando, e tu sabes, Senhor, pescar eu entendo, não pesquei nada. Mas, o que disse Pedro? Declarou, sob, abaixo da tua palavra eu lançarei a rede. E o resultado é o que a Bíblia intitula de a pesca maravilhosa. Ou seja, ele exerceu fé? Sim. No seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento? Não. Ele foi lá naquilo que ele estava considerando impossível e sob a palavra de Deus ele lançou a rede. Isto é fé. Fé é quando você faz alguma coisa debaixo da ordem de Deus. Então Josué, ele fez algo que para o mundo é uma loucura, mas a Bíblia diz que a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, enquanto as nossas atitudes não forem de loucura para o mundo, não temos fé. Entende? Sem ilusão, meu irmão, sem evangelho fantasia, rodear uma cidade. O rei de Jericó olhou para aquele povo rodeando e disse assim: o que esses tontos judeus estão fazendo? Eles acham que rodeando isso aí vão vencer essas muralhas? Não era simplesmente rodear, era ter fé no que Deus falou. Tu tem um Deus vivo? Ele fala contigo? Tu quer que ele te dê uma ordem? Não esqueça que ele não vai aceitar não. Rodeou e as muralhas caíram. Olha outra loucura. Sadraque, Mesaque e Abednego: o Deus que nós servimos nos pode livrar da tua mão e da fornalha, mas se ele não quiser, nós não adoraremos a tua imagem de escultura. Estamos prontos a morrer pela ideologia que temos em servir esse Deus vivo e verdadeiro. Não vamos abrir mão. Jovens, a Bíblia diz que eram jovens, e eles estavam dispostos a morrer pela causa deles, isto é, fé, convicção. O que eles esperavam? Eles esperavam uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Onde está a nossa esperança? Aí vai revelar a nossa fé. Se a sua fé está nas coisas e nas conquistas deste mundo, pode ser que você tenha uma fé, mas se a sua esperança está lá na eternidade, aí eu te garanto, você tem uma fé de verdade. Olha o que Daniel fez: ó rei, pode cumprir a tua lei, eu estou inocente diante do meu Deus. Se esses leões acabarem comigo, acabou, mas se eu ficar vivo, fiquei. Atitude de loucura? Sim. A história da igreja, meu irmão, ela conta de homens de fé, e para isso eu quero que você leia Lucas, lá no finalzinho, há uma narrativa interessante, que nós vamos entrar num tema mais interessante ainda. No final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 50, diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava,
ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Quer dizer, eles viram Jesus subir ao céu diante dos seus olhos. Isto complementou para eles a mensagem do Evangelho. Não é todo dia que você vê alguém subir diante dos seus olhos para o céu. Então muitos diriam: puxa, justifica a fé daqueles homens terem abalado o mundo, e a respeito deles ter sido dito: estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém nada, irmão. Por que amém nada? Porque se você olhar para eles e disser, eles viram, então eles tiveram fé que justificasse a atitude deles de enfrentar os leões, enfrentar os tigres, enfrentar as arenas. Se você vê assim, você está errado, mas nessa noite a sua visão tem que mudar. Não foram eles que viram, sou eu quem vejo todo dia Cristo Jesus ser assunto aos céus. Amém, irmão? Isto é fé. É você pegar a palavra de Deus e trazer ela viva ao seu coração. Esses homens viram isso e sabe qual foi o resultado? Diz lá Hebreus 11, esfriaram a força do fogo, escaparam de espada. Eram homens cujo mundo não era digno deles. Esses homens têm relatos da história da igreja, que os reis dos impérios, quando os perseguiam e pegavam eles, ficavam impressionados. Jovens de 17, 16, 15 anos, com toda uma vida pela frente, aceitavam ser martirizados e esquartejados pelo Evangelho, sem se preocupar quantos anos ainda poderiam viver, com um simples negar a Jesus Cristo. Idosos de 60, 70 e 80 anos eram martirizados, e os reis do Império Romano ficavam impressionados como é que aqueles homens suportavam tanta tortura e não negavam esse simples tal de Jesus. E eles diziam: como é que pode aquele velhinho suportar isso tudo e não negar esta fé? Eu não entendo. E certa vez o imperador perguntou: que prova nós podemos ter da existência desse Deus? E um dos seus auxiliares, conselheiros, virou para ele e disse assim: os judeus, meu senhor, eles são a prova de que há um Deus verdadeiro. E hoje é a igreja, tem que ser a igreja. Irmãos, aqueles homens contemplaram tudo isso, viram Jesus curando os enfermos, expulsando legiões de demônios, pessoas possuídas por milhares de demônios que nem cadeias os podiam prender. Eles arrebentavam com tudo. Eles viram Jesus chegar perto de legiões de demônios e dizer assim: larga esse homem. Eles viram. E você viu? Viu como? Pela fé. A fé é isso. A fé traz à existência os fatos. A fé chama as coisas que não são como se fossem. A fé te transporta para dentro do livro chamado Bíblia. A fé faz você ser perseguido, caluniado, difamado, mas não abre mão da verdade que você tem sido testemunha ocular. Você é testemunha ocular. Se você tem fé, você é testemunha ocular de Cristo pregado na cruz. Se você tem fé, você viu Jesus andando pela via dolorosa carregando uma coroa de espinho por você. Se você tem fé, você viu ele ser chicoteado por você. Se você tem fé, você viu a lança traspassar o seu lado. Se você tem fé, você viu ele dizer: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se você tem fé, você viu ele ser tirado da cruz, posto num túmulo. E se você tem fé, você viu ao terceiro dia o túmulo se abrir e ele ressuscitar com poder e glória. Se você tem fé, você viu tudo isso. E assim como eles não puderam ser parados, nós também não podemos, porque eu vi tudo isso. Todo dia eu vejo isso. Todo dia eu vejo, quando Jesus dizia: enfermo ser curado, todo dia eu tenho visto, e não com os outros, tenho visto comigo.
Isto é fé. Quando você se joga para dentro do livro, eu jogo o livro para dentro de você, eu não sei, mas isto é fé. Por isso que eu digo aquela coisa para vocês. Certa vez eu estava pensando, e eu dizia, que maravilha, se pudesse ter sido que nem João, reclinar a cabeça no peito de Jesus. Aquele impacto de Jesus no barquinho, mar, acalma-te, tempestade, acalma-te, cessem os ventos. Que maravilha seria contemplar aquilo. E é como aquela voz do Espírito Santo, para de besteira. Quem fica dizendo que aqueles homens foram bem-aventurados, não tem fé. Nós somos tanto quanto eles. E acredite, eu particularmente considero que somos mais bem-aventurados do que eles, porque Jesus deixou uma palavra que ela pega dois sentidos, o passado e o futuro. Quando Tomé, um incrédulo, que na verdade representava os judeus, disse, se eu não tocar nas mãos, se eu não tocar do lado, de modo algum eu crerei. Jesus se apresentou para ele e disse, toca aqui, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé disse, Senhor meu Deus e Rei meu, se ajoelhou diante dos pés dele, e Jesus disse, porque tu viste, tu crês? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eles não tiveram nada melhor do que nós. Não tiveram, tanto não tiveram que a tua vida está sendo importante. Aleluia, Jesus. Deus está contando com coisas poderosas na sua vida. E tanto quanto mais você tiver fé, automaticamente pelo conhecimento, tanto mais Deus contará com a sua vida. Agora, irmão, aguenta aí a palavra. Para de viver uma vidinha inútil. Não faz essas orações sem sentido. Deus abençoe o meu negócio, Deus me dá dinheiro. Que isso, meu irmão? Você já viu um ganhador de almas pedindo esmola? Você já viu um ganhador de almas depender de alguma coisa? Os ganhadores de almas estão até desfilando de avião aí particular, meu irmão. Estão tendo carros novos, porque são ganhadores de almas. Entende isso? E você fica nessa miséria. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Isso é fé, meu irmão. Quem tem fé não diz, Deus me dá uma casa própria. Não, já está escrito, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho que crer neste livro. Isto que é fé. Mas será que Deus pode isso? Será que Deus pode aquilo? Aí você não tem fé. Lucas 1,37. Para Deus não há impossível. Tem promessas na Bíblia. E o que Paulo diz? Em todas quantas são as promessas de Deus, nela temos o sim. O que está escrito? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. É necessário fé. É necessário agir como se nós tivéssemos visto. É assim que eu ajo. Acredite, irmão, é assim que eu ajo. Eu não consigo imaginar uma bala perdida batendo Jesus Cristo antes da hora. É assim que eu ajo. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo encarcerado e a obra sendo impedida. É assim que eu ajo. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo afrontado e limitado pelos servos de Satanás. É assim que eu ajo. Eu não consigo ver Jesus Cristo calando a boca para os adoradores de Satanás. É assim que eu ajo. Eu não consigo ver Jesus Cristo preocupado em fazer amigos. Até para os discípulos ele diz, a palavra é essa, quer, não quer, pode ir embora. E o que Pedro diz? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Depois quem era a sombra que curava os enfermos e expulsava os demônios? Quer, não quer. Mas ele cumpriu a sua missão. E com amor e misericórdia. Depois foi até pelo caminho buscar os desviados. Tem que ter fé, irmão. Fé é convicção plena.
Fé é você estar num caminho e todo mundo que tentar te obstruir o caminho, você desafiar. Lá em Apocalipse ele diz o quê? A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho? Ele tem aberto, meu irmão, a porta da vida para muita gente. Mas ele também pode fechar essa porta da vida. E todos aqueles que quiserem te perseguir, baixar a sepultura. Ele é Senhor. E acredite, Ele faz. Acredite, irmão, Ele faz. Então, meu irmão, o que você pensa que é fé? Quem tem fé não recua. Quem tem fé não volta atrás. Quem tem fé tem conhecimento. E quem tem conhecimento e sabe que está fundamentado, é verdadeiro pelo derramamento do Espírito Santo, é convicto e não abre mão dele. Pede um médico que estudou aí a ciência do corpo humano para renunciar o conhecimento científico dele. Ele não renuncia de jeito nenhum. Ele sabe que ele estuda fatos comprovados. Ele não vai renunciar. Ele vai dizer para você: como é que eu posso renunciar a isso? Isso é a minha própria vida, a minha própria razão de existir. Eu sei que isso aqui é uma realidade. E assim teria que ser os crentes. Quanto mais questionados, mais veementes. Quando prenderam Pedro e João, lembra? Não me falem mais no nome deste homem aqui. Vocês querem derramar o sangue desse homem sobre nós? Estão proibidos de falar neste nome. Como é que é? Isso aí contraria o conhecimento que eu tenho. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é a pedra angular que vós edificadores rejeitastes, mas ela foi posta como principal de esquina. Abre tua boca, meu irmão, está cheio do Espírito Santo aí. Deixa a timidez de lado, porque não inventaram a arma capaz de te matar, meu irmão. Se tu creres, põe a timidez de lado, abre a boca. Você está pensando que você precisa dos empregos da terra? Você não precisa mesmo. Você foi chamado para outro reino. E lá está dizendo que aqueles que não forem cheios do Espírito Santo, lá em Isaías 61, serão tiradores de água e rachadores de lenha. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Sacerdote não metia a mão no machado. Sacerdote não metia a mão no balde para tirar a água do poço. Isso é para aqueles que não eram ungidos pelo Espírito Santo. Você é a igreja? Então foi ungido. Come Bíblia, te alimenta na intimidade do teu quarto, que vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora, mas é com fé, irmão. Tem um monte de crente panaca por aí. Eu tenho encontrado uns pelo meu caminho. Quando me questionam, eu digo assim: peraí, vamos começar do começo. A Bíblia é a palavra de Deus? É, a Bíblia é a palavra de Deus, dizem eles. Você aposta a vida nisso aqui agora? Não, peraí, não é bem assim. Eu falei, essa é a diferença entre eu e você, meu amigo. Você está querendo questionar quem é maior do que você. A minha fé não se compara à tua. Eu aposto a vida nesse livro aí, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não tem arma capaz de tirar a minha vida. E quando a gente fala isso, meu irmão, aí mesmo que eles entram em parafuso. Mas nós estamos no mundo, estamos sujeitos a tudo. Você está no mundo, não eu. Os meus pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz. E Jesus Cristo disse que com seu sangue me comprou, e eu não sou do mundo.
Se eu não sou do mundo, a única coisa que pode me tirar dele é o meu Deus. Então, meu irmão, você tem fé? Você vai precisar rodear umas muralhas por aí, e elas só vão cair se você tiver fé. Você vai precisar ressuscitar os mortos espirituais por aí e abrir vista aos cegos de entendimento. Mas primeiro isso tem que ter efeito na sua vida, para depois ter nos outros. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Meu irmão, você já falou do Evangelho para alguém? Você já convidou uma pessoa para ir para a igreja? Que vida você está levando para você dizer que é uma pessoa cheia de fé e confiança? Você tem que crescer, amém? Tem que buscar, tem que clamar, porque Deus não tem um plano para você de ficar a vida toda num mundo secular. Não. Você vai crescendo e outros vão chegando para tomar o lugar que hoje você está. E você vai sendo lançado adiante. Que diríamos de Elias? Que diríamos de Eliseu? Eliseu é um fato impressionante. Elias orou com o fogo do céu, mas Eliseu, quando se viu cercado por um exército inimigo, que ele sabia que tinha ido lá para matá-lo, e o seu ajudante gritou: meu Senhor, estamos cercados, ai de nós. E ele diz assim: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dele aí, Senhor, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Daqui a pouco Geazi piscou o olho e quando olhou teve a visão espiritual. Carros e carruagens de fogo, anjos, arcanjos, querubins e serafins, cavalos e seus cavaleiros, carros de Israel, cercando o exército inimigo. Senhor, dizia Eliseu, agora cega eles, para que todos saibam que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E um único homem foi a caminho carregando um exército pela mão. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé, meu irmão. Prega o Evangelho, meu irmão, porque amanhã os vagabundos podem estar incomodados com você e vão dizer para você sair da tua casa. E você vai dizer para eles, se eles honram as calças que vestem, vem me expulsar. Passa pelos anjos que estão na porta. Passa pelo Espírito que habita em mim. Passa pelo meu Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Passa pelo aquele que era, que é e que há de vir. Você tem que ter fé. Acabou-se a brincadeira, a era da igreja chegou ao fim, meu irmão. Acabou-se a brincadeira. Esqueça os conceitos das Assembleias de Deus. Esqueça os conceitos dos batistas, metodistas e presbiterianos. Esqueça, meu irmão, porque quando os nossos CDs chegam dentro dessas igrejas, os membros estão ficando desesperados. É verdade, o que eu faço da vida? Estão correndo de norte a sul e não estão achando a palavra. Você sabe disso. Você tem que ter fé. Deus só conta com quem tem fé. Antes de mim, Deus chamou muitas pessoas para o alto deste morro. Pode acreditar que chamou, meu irmão. Chamou muitos, mas eles não tiveram fé. Porém, você pode ver que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meu irmão, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. E vai dizer, pela fé os antigos alcançaram testemunho. E Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você crê? Então busca. Tem mais, hein? Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém, querido? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.